Dando continuidade ao Christian Day, eu convido o próximo palestrante, Padre Gilson Magno, para falar. Padre Gilson falará sobre a mitícia, a erudição clássica e a nómitas cristiana em Santo Agostinho. Padre Gilson possui graduação em Teologia pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, em 1986. É mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, 1992. E doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em 1993. Tem pós-doutorado em Letras Clássicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalha com traduções de epigrafias latinas, cumpre apostolado na Capela Nossa Senhora da Vitória e coordena o oratório virtual nas redes sociais, que está transmitindo e a gente vai compartilhar também. Padre Gilson, por favor. Graças aos oratorianos que generosamente me fazem ser padre e vivificam a nossa capela. Muito obrigado aos senhores que vieram e àqueles que nos acompanham através do oratório virtual. Oratório virtual, orando por vocês e por você, e em minha casa serviremos ao Senhor. A mitícia, a erudição clássica e a nómitas cristiana em Agostinho de Hipona. As coisas e a amizade só têm sentido em Deus. Está nas Confissões, no livro 2, números 5 e 10. Eu fiz a tradução da Epístola 258, a qual será lida na íntegra, mas julguei necessário fazer uma introdução, um prefácio ao texto da Epístola. Considerando a formação intelectual de Aurélio Agostinho, faz jus afirmar que ele é um dos padres da Igreja que mais dialogou com a antiguidade clássica. Sendo assim, a linha metodológica do estudo de suas obras deve seguir a dialética entre continuidade e renovação. As referências filosóficas na reflexão agostiniana sobre a amizade fundamentam-se em Aristóteles, Cícero e na tradição cristã. A amizade no conceito aristotélico é, em geral, definida como uma comunidade de duas pessoas ou mais ligadas entre si por atitudes concordantes e por afeições positivas. O conceito de amizade na cultura antiga era mais abrangente do que na modernidade. O estagirita, Aristóteles, dedicou no clássico da filosofia, a Ética Nicômaco, nos livros 8º e 9º, uma orientação primária, tendo em vista elucidar a temática da amizade. Em primeiro lugar, a amizade está estruturalmente ligada à virtude, à felicidade e aos problemas éticos. Em segundo lugar, as questões sobre a amizade já tinham sido profundamente debatidas por Sócrates. Em terceiro lugar, a estrutura da sociedade grega conferia à amizade um relevo superior ao que ela experimenta nos nossos dias. A amizade é uma virtude ou alguma coisa intrinsecamente ligada à virtude. De qualquer maneira, ela é mais necessária para a vida do que os bens que esta oferece, tais como riqueza, poder, etc., os quais não podem ser devidamente conservados e utilizados sem os amigos.
Ética Nicômaco, livro 8º, número 1. Visto que com os amigos somos capazes de pensar e de agir melhor. A amizade se distingue, em primeiro lugar, de duas coisas com as quais parece ser afim: o amor e a benevolência. Distingue-se do amor em virtude de que esse é análogo a uma afeição, enquanto a amizade é semelhante a um hábito. Também o amor pode ser dirigido às coisas inanimadas, enquanto o amor recíproco entre as pessoas é inerente à amizade, que implica uma escolha como resultado de um hábito. O amor singularmente acompanhado de excitação, de desejos que são estranhos à amizade. Ao contrário da amizade, o amor é provocado pelo gozo que outorga a visão do belo. A amizade se distingue da benevolência porque também esta pode ser dirigida às pessoas desconhecidas e pode permanecer oculta, mas isso não acontece com a amizade. Ela é uma espécie de concórdia, mas não repousa na identidade de opiniões. A amizade é certamente uma comunidade, no sentido de que o amigo se comporta com o outro como se agisse consigo mesmo. Há tantas espécies de amizades como de comunidades que fazem parte da sociedade civil. Há diversas formas de amizade conforme as disposições de caráter e de afeições. Existem várias configurações de amizade, tanto quanto formas distintas de amor. Aristóteles ilustra da seguinte forma o fundamento da amizade: 3 são as coisas que o homem ama e pelas quais nutre uma amizade: o útil, o prazeroso e o bom. Conforme um homem procure no outro o útil, o prazeroso ou o bom, nasce amizade de tipos diferentes, porque se 3 são os valores procurados, 3 deverão ser também os tipos de amizade. As primeiras 2 formas de amizade são as que menos valem, mas ainda sob certo aspecto são tipos de amizade extrínseca e ilusória, porque com eles o amigo ama o outro em ampla medida, tendo em vista vantagens, riqueza, prazer e lucros. A autêntica forma de amizade é somente a terceira, porque com ela o amigo ama o outro por aquilo que ele é, ou seja, por sua bondade intrínseca. Assim sendo, está clara a razão pela qual Aristóteles associa a amizade à virtude. A verdadeira forma de amizade é o laço que um homem virtuoso estabelece com outra pessoa virtuosa pela razão da própria virtude. E a virtude é aquilo pelo qual e no qual o homem atua plenamente sua natureza e seu valor, de modo que a verdadeira figura de amizade é exatamente a ligação de 2 pessoas segundo o valor próprio da criatura humana. Assim, Aristóteles pode muito bem, para solucionar o problema da amizade, recorrer ao princípio ao qual apela para resolver o problema das opções morais de fundo. Parece que a virtude e o virtuoso sejam a medida de todas as coisas e a medida das amizades. Em síntese, no livro 7º, número 14, da Ética Nicômaco, Aristóteles oferece uma súmula da sua concepção sobre a amizade. Há 3 formas de amizade, conforme citamos, com base na utilidade, no prazer e no bem. Esta, no bem, é a amizade perfeita. Os verdadeiros amigos querem o bem um dos outros, do mesmo modo que desejam o seu. São amigos de forma suprema. Cada um é um bem absoluto para o outro. Esse tipo de amizade permanece para sempre. Aristóteles imagina a amizade como algo necessário à felicidade, alguma coisa necessária à felicidade. Ela pertence ao conjunto daqueles bens superiores de cuja posse depende a felicidade verdadeira. Enfim,
O homem, como ser estruturalmente político, ou seja, feito para viver em sociedade com os outros, com sua própria natureza, necessita de outro, exatamente para poder usufruir dos bens. Para uma pessoa absolutamente isolada, nenhum bem seria aproveitável. A análise aristotélica é a mais bela e completa que a filosofia sistematizou sobre o fenômeno da amizade na antiguidade. Esta se acha conectada ao amor, segue suas formas, mas não se identifica com ele. A amizade se aproxima da benevolência e, portanto, encontra-se ligada aos afetos positivos que implicam solicitude, cuidado, piedade, etc. A amizade concebida de tal maneira distingue-se do amor, que é limitado e condicionado pelo gozo da beleza. Essa diferença reside no fato de que o amor tem um caráter ativo e seletivo. O amor é uma afeição, padece de uma modificação súbita, enquanto a amizade é um hábito, tal como a virtude. É uma resposta ativa e comprometida da pessoa. Segundo Abainiano, a literatura filosófica, com a predominância da reflexão cristã sobre a amizade como fenômeno humano, perdeu o seu elan. Contudo, permaneceu o conceito mais dilatado de amor ao próximo, mas sem os caracteres seletivos e específicos do pensamento aristotélico. A máxima de Aristóteles sobre a amizade, entre aspas, comportar-se com o amigo como consigo mesmo, ampliada pelo cristianismo ao próximo, amor ao próximo. O pensamento cristão, em uma primeira abordagem, reconhece na amizade uma forma de amor humano, estado de amor simultâneo e recíproco entre duas pessoas. O Antigo Testamento não desleixou o tema da amizade, mas nos legou dois modelos comoventes, Davi e Jonatas, 1 Reis, capítulos 18, 19 a 20 e 20, e elogiou a amizade nos livros sapienciais. Os evangelhos mudaram a perspectiva da literatura judaica. O Senhor Jesus entra em cena como profeta amigo, que leva uma mensagem de bondade, forma uma comunidade de afeto, porque os discípulos são chamados de amigos. As páginas dos evangelhos trazem termos que intencionalmente destacam os elementos determinantes da amizade humana: amor interpessoal, recíproco, espiritual, aberto à transcendência, como o amor de Cristo, que persiste até a morte pelos seus amigos. A amizade, portanto, encontra-se na base do amor interpessoal, na comunhão do homem com Cristo, com Deus e com o próximo. A amizade abriu-se a um horizonte teológico, ultrapassando o plano sociológico puramente antropológico, sobre o qual se colocava a filia aristotélica e a notícia de Cícero. Aurélio Agostinho é um dom da generosidade de Deus para a humanidade. Não digo nem para a igreja, para a humanidade. O seu nascimento tornou célebre Tagaste, a desconhecida cidadezinha da África, em uma zona distante da costa da Numídia, não muito distante de Madaura e de Hipona. Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354 d.C. e morreu em 28 de agosto de 430. Seu pai se chamava Patrício, era cidadão de Tagaste, muito pobre, mas rico de coração. A esposa se chamava Mônica. Ele, Agostinho, confessou que na infância deixou-se arrastar pela vaidade e se afastou de Deus. Quando completou 15 anos de idade, deixou Madaura e retornou a Tagaste para a casa paterna para recolher recursos a fim de se transferir para um centro acadêmico mais distante. Seu pai sonhava em ver o seu filho frequentando as academias de Cartago. Os pais se preocupavam com que seu filho aprendesse a retórica e a dialética. Na adolescência, ele escreveu que tinha pedido a Deus que lhe concedesse castidade, mas de um modo inadequado. Dá-lhe, te disse, a castidade e a continência, mas não agora. Contaminou-se com a imundícia da concupiscência
com espetáculos teatrais e tornou-se promíscuo e desordenado. No ano em que residiu em Cartago, teve um filho aos 18 anos, que foi chamado de Adeodato. Quando Agostinho recebeu o batismo, durante a festa de Páscoa, em 387, o filho tinha apenas 15 anos. Agostinho tinha 19 anos quando leu o livro de Cícero, Hortêncio. Esse livro continha uma exortação à sabedoria. Para Agostinho, uma só coisa faltava ao livro: o nome de Cristo. Dedicou-se à leitura das Escrituras, mas ficou perturbado. Leu as categorias de Aristóteles, mas não aprendeu nada mais do que já tinha aprendido sozinho com a sua inteligência. Leu todos os tratados das artes liberais, eloquência, dialética, geometria, música e aritmética. Enquanto desejava alcançar a sabedoria, encontrou-se com os maniqueus, mas, enganado, procurou o espírito de fé. Mônica, aflita, orava e deu uma visão espiritual. Um esplêndido jovem, vendo a Cristo, disse-lhe: não te foi dito que lá onde está ele, estarás também tu, mas onde estás tu, estará também ele. Agostinho esteve em Roma, foi para Milão, onde ele assumiu a cátedra de retórica. Ali conheceu o bispo Ambrósio, que gozava de fama, e também gozava de fama de santidade, de ser um homem sábio e honesto. Agostinho tinha confiança de encontrar a verdade. Frequentava assiduamente os sermões de Ambrósio em Milão, único remédio que restava para curar a sua ferida. Ali, ele começou a entender a igreja e a abandonar os maniqueus. Leu os livros neoplatônicos, mas afirma que, se não tivesse procurado a vida de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, seria um moribundo. A leitura dos livros sagrados mudou a vida de Agostinho. Ele foi convertido antes da Páscoa de 386. A palavra de Deus penetrou no íntimo dele. Ele, mais do que desejava adquirir uma maior certeza de Deus, ele preferia ter uma maior estabilidade em Deus. Agostinho fez 3 experiências típicas do homem: afastamento de Deus, aproximação agônica e possessão gozosa. Na antropologia agostiniana, os homens são classificados em 3 grupos ideológicos, segundo as escolas filosóficas predominantes naquele tempo e sua doutrina acerca da felicidade: o grupo dos epicureus, o dos estoicos e dos cristãos. Por isso, o cristianismo é a filosofia da humanidade, o estoicismo do orgulho. Esta tipologia nos ajuda a entender o percurso espiritual de Aurélio Agostinho, que passou pelo materialismo, espiritualismo e cristianismo. A agonia para lograr a purificação, iluminação e a perfeição é um processo contínuo e largo. Mônica inculcou algumas ideias no coração de Agostinho: a cultura verdadeira, a ideia de Deus providente e o Salvador, da vida futura e do juízo final. Esta última lhe servirá para decifrar o enigma da história. Mônica, após o batismo do filho, deixou esta vida. Agostinho tinha uma grande cultura e sabedoria, mas o amor à verdade era muito mais do que a sua vasta cultura. Após a morte de Mônica, em 383, Agostinho partiu para a África. Tomou a decisão de servir a Deus. Em Tagaste, vendeu as propriedades do pai, distribuiu aos pobres. Ele queria se alegrar e servir unicamente a Deus. Alguns estudiosos consideram que depois da ordenação episcopal, 395, para Agostinho, a caridade fraterna suplantou a amizade, a qual exaltou nos seus primeiros anos de conversão. Essa experiência o levou a formar a forma cenobítica de vida religiosa na África, onde fundou a sua ordem, a ordem agostiniana. Contudo,
não é inexato afirmar que posteriormente a caridade fraterna substituiu a amizade. Na verdade, não são duas formas que se excluem mutuamente. A caridade é uma forma sublime de união que acolhe, ilumina e salva todos os valores da amizade. Agostinho não admitia amizade verdadeira onde não existisse um vínculo comum dos espíritos na presença e no amor de Deus. Ele escreveu a um amigo e companheiro de estudos em Cartago, Marciano, na ocasião de seu batismo catecumenato, disse-lhe que a amizade de antes não era verdadeira. Ele evoca Cícero, para quem a amizade é um acordo sobre as coisas humanas e divinas, acompanhado de benevolência e de caridade. A amizade supõe um patrimônio comum das ideias fundamentais e, ao mesmo tempo, benevolência e mútua estima das pessoas. Porém, na antiga amizade com Marciano, o significado do nome amigo, segundo Agostinho, era falho na sua ampla totalidade, porque onde não havia acordo sobre as coisas superiores e divinas, não poderia haver plena e verdadeiramente acordo nas coisas humanas. Quem menospreza as coisas divinas, estima os humanos com critério diverso. Não saberá amar bem o homem que não ama quem o fez. Passo para a leitura da carta, faz muito tempo. A Epístola 258, escrita depois do ano 395. Agostinho ao velho amigo Martiniano, felicitando-o porque tornou-se catecúmeno e por isso plenamente amigo, indicando plenamente em que consiste a verdadeira amizade, exortando-o a receber o batismo e os outros sacramentos. Começa Agostinho. Ao Senhor, merecidamente ilustríssimo, diletíssimo e muito querido em Cristo, irmão Martiniano, Agostinho saúda no Senhor. O que é a verdadeira amizade, segundo Cícero? Eu fui arredatado, ou melhor, subtraído, e de certo modo escapei de minhas muitas ocupações para te escrever, meu antiquíssimo amigo, já que antes não te possuía como tal, porque não te considerava possuir em Cristo. Como tu sabes, obviamente, Marcos Túlio Cícero, o máximo autor romano, como alguém o definiu, como alguém o chama, definiu a amizade. Com efeito, ele disse e afirma justissimamente: a amizade é o perfeito acordo entre as coisas divinas e humanas, acompanhado de benevolência e de caridade. Mas tu, meu caríssimo, às vezes, ou melhor, estavas de acordo comigo nas coisas humanas, quando eu desejava usufruir delas, à maneira do povo, do vulgus. Mas tu, para que eu fizesse aquelas coisas das quais me arrependo, consentias em promovê-las profundamente, a fim de satisfazer a verdadeira vela dos meus desejos. Tu, entretanto, estavas entre os primeiros dos meus amigos a inflar as velas das minhas paixões com o vento do louvor. Ao contrário, por esse motivo, nas coisas divinas, tu não estavas em perfeito acordo comigo, das quais, naquele tempo, a verdade não resplandeceu para mim. Sem dúvida, a nossa amizade claudicava na parte mais importante daquela definição. Era, de fato, somente um perfeito consenso sobre as coisas humanas, mas não sobre as coisas divinas, acompanhadas da benevolência e da caridade. O modo de eliminar dissensão entre os amigos. E também, depois que desisti de almejar, aquelas coisas humanas, humanarum, tu, sem hesitação alguma, continuavas com perseverança a mim querer bem, benevolo, e desejavas que eu estivesse bem do ponto de vista do bem-estar mortal,
e também tu, que eu fosse feliz por causa da prosperidade daquelas coisas com que o mundo costumeiramente se alegra. Naquele momento, havia ainda uma medida discreta entre mim e ti, um doce e afetuoso acordo sobre as coisas humanas. Mas, nesse contexto, sinceramente, com quais palavras eu exprimiria a minha alegria por ti, quando tive imperfeitamente por amigo aquele que agora tenho como amigo de verdade? Com efeito, alcançamos um acordo sobre as coisas divinas, porque tu que outrora percorreste comigo uma existência mortal com gratíssima benevolência, agora começaste a estar comigo na esperança da vida eterna, da vida imortal. Ora, também há entre nós desacordo a respeito das coisas humanas, quando avaliadas segundo a consciência que temos sobre as coisas divinas. Não lhes atribuímos mais peso do que aquele que exige a sua limitação, mas sem desprezar o Criador das coisas humanas, Senhor das coisas celestes e terrestres. Assim acontece com os amigos. Quando não há perfeito acordo das coisas divinas, não pode haver pleno e verdadeiro acordo, nem mesmo nas coisas humanas. De fato, é necessário, de outro modo, que se estime as coisas humanas diversamente das coisas divinas, porque não sabe amar retamente o homem aquele que não ama aquele que fez o homem. Por isso eu não digo: agora tu és mais plenamente amigo para mim, porque eras em parte. Mas como adverte a razão lógica, tu não eras em parte amigo, uma vez que não compartilhavas comigo nem mesmo das coisas humanas, a verdadeira amizade. Sem dúvidas, ainda, tu não eras partícipe comigo das coisas divinas. Entretanto, quando eu próprio não estava longe das coisas divinas, seja depois que, de qualquer modo, comecei a compreendê-las, tu sentias muita repugnância delas. O que se deseja ao verdadeiro amigo? Mas não quero que te sintas mal, nem que te pareça absurdo o que naquele tempo me prendia à vaidade deste mundo. No entanto, tu não eras meu amigo, embora parecesses me amar muito, quando nem mesmo eu era meu amigo, mas ao contrário, meu próprio inimigo. Eu amava, sem sombra de dúvidas, a iniquidade. Isto é verdade, porque a sentença divina contida nos livros santos afirma: aquele que ama a iniquidade odeia a sua própria alma. Como poderia ter um verdadeiro amigo quando de fato odiava a minha própria alma e me alegrava com coisas inimigas de mim mesmo? Quando em verdade a benignidade e a graça do mesmo Salvador me iluminaram, não segundo os meus próprios méritos, mas segundo a sua própria misericórdia. De que modo tu poderias ser meu amigo, enquanto tu eras estranho a ti mesmo, visto que tu ignoravas em que lugar tu poderias estar? Tu poderias ser feliz. Tu não me amavas bem naquilo que me tornei de qualquer modo amigo de mim mesmo? Em qual fundamento se sustenta a verdadeira amizade? Graças a Deus que finalmente se dignou fazer-me amigo de mim mesmo. Agora de fato há em nós o consenso sobre as coisas humanas e divinas, acompanhado de uma afetuosa benevolência. Jesus Cristo, nosso Senhor, nossa autêntica e genuína paz, resumiu todo o ensinamento em 2 preceitos, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. No primeiro mandamento, há o perfeito acordo sobre as coisas divinas. E no segundo, o perfeito consenso sobre as coisas humanas, acompanhado de afetuosa benevolência. Se comigo observares com firmeza esses 2
esses dois preceitos, a nossa amizade será sincera, verdadeira e eterna. E não somente nos unirá mutuamente, mas nos unirá também ao próprio Senhor. Receba o batismo para iniciar uma vida nova. A fim de que isso aconteça, eu exorto a tua dignidade e prudência para que recebas logo o sacramento dos fiéis. De fato, como convém à tua idade, como creio, convém aos teus costumes. Recordo o que tu me disseste quando eu estava para partir, sem dúvida, citando um verso do cômico Terêncio, mas com propósito e utilidade. Mas agora, neste dia, leva uma vida diferente que exija outros hábitos. O que disseste com veracidade. Não devo duvidar de ti, porque já vives certamente de modo a ser digno de receber no batismo a salutar remissão dos pecados pretéritos. Em verdade, não existe fora do Senhor Jesus Cristo nenhum outro ao qual o gênero humano diga: se ainda permanecem vestígios dos nossos crimes, desaparecerão sob a tua condição e libertarás a terra do medo. Esta expressão de Virgílio é tirada do oráculo de Cuma, isto é, da Sibila. Profetiza que ouvira provavelmente alguma coisa do Espírito Santo a respeito do único Salvador e foi necessário confessar. Eis, Senhor, merecidamente ilustre, dileto e digníssimo em Cristo, as considerações poucas ou talvez muitas. De qualquer sorte, escrevias quando estava sobrecarregadíssimo de ocupações. Desejo receber a tua resposta por escrito e saber se já deste um nome ou se já estás inscrito entre os catecúmenos para o batismo. O Senhor nosso Deus, em quem acreditaste, te conserve agora na vida presente e na eternidade. Ao Senhor e diletíssimo irmão, digníssimo de afeto em Cristo, Aurélio Agostinho. Muito obrigado. Gilson, é difícil ficar muito procurar palavras para agradecer uma palestra tão bonita, tão didática, tão importante para a formação das nossas almas. Então vai ser um obrigado, mas que o senhor receba esse obrigado com muito mais conteúdo do que a palavra cara. Parabéns. Senhores, vamos agora abrir as perguntas. Os senhores direcionaram se ainda existe a oportunidade de alguém querer fazer uma pergunta. Eu vou ler. Se a pessoa que não se identificou quiser se identificar, levante a mão. A primeira pergunta é endereçada a João Filho. Dentre os poetas a citar, no caso John Donne, Heidegger, Maria Rilke, Adolfo de Guimarães, Gustavo Teixeira, Jorge de Lima e Afonso Félix de Souza, todos eles autores de livros de sonetos, quais deles a tua poesia, condensada aos sonetos do livro Rezas, alcança diálogo? Só para complemento, esses autores citados escreveram as suas obras literárias, sonetos religiosos católicos, compilados em livro. Há algo em Rezas que remeta a cada um desses autores? Um abraço. Eu vou terminar porque tem mais duas perguntas, aí os senhores podem responder. Endereçado a Alex Leila. A partir da tua palestra, é possível saber se o tema apresentado foi ou está apropriado para a tua criação literária ficcional na obra que tem produzido? Obrigado. E agora endereçado ao padre Gilson Mello, a sua bênção.
qual é a importância da tradução, tanto literária quanto religiosa, para a difusão de obras católicas? O senhor prefere utilizar mais as traduções formais, mais aderentes à sintaxe do idioma-fonte, ou as traduções de natureza mais semânticas, com efeito, ênfase no idioma meta, ou é possível ambas? Obrigada. A pessoa quer se identificar? Ok. Os microfones estão abertos. Eu acho que a pergunta é de Paulo, né, Paulo? É uma questão das influências, né? Para mim é difícil perceber as influências porque ele citou grandes poetas, Rilke, né, alemão, vários poetas portugueses, brasileiros, alguns poetas brasileiros gigantes, mas um pouco desconhecidos porque tratam exatamente do tema do catolicismo, né? Alfonso Guimarães Filho, Afonso Félix de Souza, verdadeiros grandes poetas católicos que praticamente quase ninguém conhece. Mas para mim é difícil, eu sempre uso a metáfora do balconista na questão das influências. Eu fui balconista há muitos anos, né, trabalhando com meu pai e também fui dono de cedo e tal, muitos anos como balconista. E eu sou tipo o balconista ladrão, que rouba um pouquinho de cada freguês. Então, assim, isso é literal mesmo, né? Em literatura, como diz o grande crítico canadense, o Norton Fry, ele diz que livro surge de livro. Ele não está querendo falar aí de que só não existe um mundo, só existem os livros, não é isso. É porque você dialoga com os autores, né? Vocês viram, por exemplo, na carta que o padre Gilson acabou de ler, belíssima, belíssima, profunda, acho que não tem mais o que perguntar o que é uma amizade, mas vocês viram as referências de Santo Agostinho, toda a tradição clássica, né? Então, onde ele aprende tudo isso, essa grandeza do estilo dele? Na tradição clássica. Então, livros surgem de livros. Então, como um balconista ladrão, eu roubo um pouco, metaforicamente falando, de cada freguês que eu leio. Então, assim, eu leio muito e releio muito todos os dias, né? Eu dou aula de literatura, então preciso estar sempre lendo. Então, desses autores todos, talvez tenha cada um tem um pouco no Rezas. O Rezas, para quem não conhece, é um livro de poesia que eu publiquei o ano passado, são sonetos, né? Aquela forma fixa, muito tradicional na poesia, que tem mais de 1000 anos o soneto, né? Então, é um pouco de cada um. Eu não sei definir exatamente que autor eu devo mais. Eu acho que eu devo a tudo, né? Eu li. Respondi sobre a pergunta? Fui perguntado se o tema dos casais é apropriado para a minha escrita, produção ficcional. É apropriado, agora eu nunca desenvolvi. Nos meus livros já publicados, não existe essa relação. Eu tenho vontade de escrever sobre alguns casais de santos, mas eles também já são biografados, já têm testemunhos. Transformar isso em literatura não é impossível, mas teria que ser uma coisa muito bem feita, muito bem pensada, para suplantar algo que os biógrafos já fizeram, né? Porque tem muitas boas biografias sobre alguns não, mas tem muitas boas biografias sobre os casais santos. Transformar isso em romance é uma boa ideia, mas eu nunca fiz, não. Pode se pensar. Gilson? Tem uma pergunta direcionada? Bem, muito obrigado pela pergunta. Qual é a importância da tradução para a difusão de obras católicas? Aliás, a própria Bíblia que nós usamos é uma tradução. Então, desde sempre, a Igreja lidou com as traduções. Agora, devemos ter cuidado, porque tradere, isso é para não a tradução você uma traição.
Então, Ibn Zohar, aquele teórico judeu que escreveu sobre polissistemas literários, um capítulo dedicado à tradução, ele diz o seguinte, que o tradutor ele precisa entrar no idioma, no texto original e, de acordo com a sua cultura, com a sua formação, trazer aquele conteúdo para a cultura presente. A palavra tradução é do verbo, vem do latim, ducere, significa trazer, isso é, trazer para, é como um tubo de água, né? Ele faz uma tradução, pega da fonte e leva para outros lugares. Então, é muito importante que haja traduções dos textos católicos, mas tradução verdadeiramente adequada, tá? Traduções adequadas, porque há traduções de documentos que não são traduções adequadas, não são traduções fiéis. Eu, pessoalmente, faço o seguinte, eu trabalho diretamente com o texto original, com o texto da língua latina, e acho um perigo, aquele que me perguntou, fazer uma tradução simplesmente a partir da semântica. Por exemplo, com Santo Agostinho, é impossível fazer uma tradução com o dicionário latino que nós temos aqui no Brasil. É necessário, então, que tenhamos um dicionário próprio dos autores cristãos. Esse dicionário foi publicado na França no ano de 1958, quando eu nasci ali, e mesmo assim não consegue dar conta da versatilidade, não é, de Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, ele tinha um grande conhecimento da língua latina, ele dominava a língua latina, sofria bullying pela sua pronúncia, que era carregada, tinha a pronúncia misturada com a África, mas tinha o domínio, era chamado Cícero. Então, não basta, isso é necessário conhecer profundamente o dicionário do autor. Alguém dizia o seguinte, parece que eu falo sobre dicionarização, um curso que eu fiz, e cada autor deveria escrever o seu dicionário. Interessante. Ainda mais um Agostinho de Hipona. Então, requer muita referência, requer muita dedicação. Sobre utilizar mais as traduções formais, sim. Primeiro momento, sim. As tradições formais. Porque, inclusive, os textos de Santo Agostinho, apesar de ele ter uma referência muito grande, Santo Agostinho, aos clássicos da literatura latina, a determinado momento também ele inventa a sua própria, não só o seu léxico, como também a sua própria sintaxe. Então, é um trabalho hercúleo. E depois, à medida em que não traduzir por um interesse pecuniário, mas por interesse espiritual. À medida em que eu vou lendo a obra do autor, do caso Santo Agostinho, é como se eu me tornasse filho dele. Tá? A determinado momento eu me sinto paralisado das coisas que ele transmite, das coisas que ele escreve. Bom, a outra coisa é a revisão. Quem traduz precisa pedir a alguém, uma outra pessoa, para ouvir a sua tradução. Porque às vezes o tradutor, ele pode, como ele se envolve, né, afetivamente, no caso do Santo Agostinho, eu me envolvo afetivamente com o Santo Agostinho, ele me paralisa, ele me envolve, então eu não sei, então eu ligo para o professor João, ligo para o professor Terezinha, por favor, escuta aí, isso aqui está correto, está certo, está não é assim, não, isso é uma estrutura latina que está aí presente, coloque na estrutura da língua portuguesa, por aí se vai. Uma outra coisa, Santo Agostinho, ele leu também muitas traduções. Ele não sabia grego. Então, ele leu a tradução grega de Aristóteles,
e de tantos outros autores. Ele mesmo afirma isso nas confissões. Tá bom? Então, de qualquer forma, é bom que façamos traduções, mas traduções adequadas, a fim de que esse patrimônio católico, né, esse patrimônio católico seja difundido. Santo Agostinho escreveu mais ou menos 3.500 obras, entre bilhetes, cartas, livros, 3.500 obras. Então, essas obras precisam ser difundidas. E isso é literatura. Eu me recordo no congresso na UFBA, um professor de Minas Gerais, bom, assim, um pouco pedante, disse que os padres da igreja não escreviam bem, tinha um latim chamado macarrônio. Né? Particularmente eu me perguntei, o senhor tem a erudição de um Cícero? O senhor não conhece Agostinho de Hipona? Antes de ele ser cristão, ele foi pagão e bebeu toda uma cultura da antiguidade. Ele leva para o cristianismo aquilo que ele bebeu antes, toda a cultura clássica. Então não é qualquer um. Então a igreja tem uma literatura, é literatura. Ou como aquela professora que em um congresso disse, não, a igreja cria esses intelectuais assim, com desprezo. Muito obrigado. Sigo com uma pergunta para a professora Alex. A senhora acha que a grande função do matrimônio é o auxílio mútuo e cotidiano de marido e mulher para que se transformem na coisa amada e que deve ser o nosso Jesus Cristo? Sem Cristo, há como o matrimônio ser completo? Sim, eu acredito. Acredito que o casal ele se transforma em um diante de Deus, mas eles continuam auxiliando, né, no dia a dia mutuamente. Quando tem filhos, então isso deve ser um trabalho muito mais cansativo, muito mais difícil, né? Mas a vida a dois, de modo geral, é esse transformar o dois em um, que é o dia a dia mesmo das pessoas, é muito difícil. Eu acredito que sem Cristo não se constitui matrimônio. Nós poderíamos estar falando de parceria, né, de relação a dois, de namoro. Não acredito que possamos estar falando de matrimônio sem a presença de Cristo, que também pode ser uma presença apenas ilusória, ou assim, uma imagem apenas na parede, mas que tem essa presença até nas suas ações. Você vai fazer isso ou aquilo, pensar, você está diante de Cristo. Na nossa casa, por exemplo, na sala, tem o Cristo crucificado. Quando a gente acorda, a primeira imagem que nós vemos, né, para ir para a cozinha, tomar café, a primeira imagem que nós vemos. Então, essa presença ela deve ser real, deve ser viva. Eu e João vivemos um período por uma série de questões em pecado, sem casar. Não podíamos na época casar. Quando nós pudemos, ele estava se convertendo ao catolicismo, ele não era católico, e eu estava retornando à minha vida católica. Então, nós podemos dizer que antes do matrimônio e depois do matrimônio, nossa relação mudou-se completamente. Não acredito muda até nas coisas mais sutis, mas muda também de uma maneira bem profunda nas próprias prioridades que o casal tem. Patrícia, gostaria de complementar? Complementar? Não. Quero agradecer a senhora pela sua exposição teológica.
E aí a senhora ela colocou em evidência a questão da graça coadjuvante, a graça que coajuda. Tá? Então a pessoa ela se casa e não deve simplesmente acreditar aquilo que a pessoa falou, nas suas energias, nos seus pensamentos, mas sim, mas ter essa convicção de que a prática da vida cristã, a sagrada comunhão, a confissão, a direção espiritual, a higiene mental, etc., essas coisas contribuem com a graça de Deus. A graça de Deus. Então, tornar-se um só corpo e uma só alma é um projeto que vai sendo construído aos poucos, cada dia tome a sua cruz e siga-me. E também chamar a atenção que o matrimônio, segundo a carta de Paulo aos Efésios, está colocado ao lado da divina Eucaristia, ao lado da cruz de Cristo. Marido, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a sua igreja. Então, um casal que comunga, recebe o corpo e sangue de Cristo, forma uma comunidade de vida e de amor, como dizia São João Paulo II, o santuário doméstico. Direcionando a pergunta agora para João. Tendo como base o primeiro momento da palestra, torna-se perceptível a importância e a graça do ato de contemplação das obras de Deus. Porém, por que nós, seres humanos, temos tanta dificuldade em contemplar? A pergunta é difícil, né? Tem que fazer uma pergunta dessa. Primeiro, nós temos uma desordem de origem, um pecado original. Eles têm uma tendência já desde o nascimento, né? Eu me lembro do Pai Jesus falando de uma observação de Santo Agostinho com a criança. A criança mamando, mas é criancinha, né? Mas ali já tem uma tendência de querer sugar mais, ela não talvez machucar a mãe, tem tudo isso. Uma outra coisa, a dificuldade de contemplação, que muda muito, de forma bem rápida, historicamente falando, dos 1500 para cá. Começa uma mudança de perspectiva nas ciências e na filosofia. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, que a perspectiva que era verticalizada, a relação de homem e Deus, vai mudando e fica horizontal. Homem e simplesmente sociedade. Então, de lá para cá, essa mudança foi drástica, terrível, né? Eu estava falando mais cedo com um casal aqui, com o Rodrigo e a Elizabeth, que assim, como é que vocês, por exemplo, eu citando o exemplo de Viktor Frankl, o grande neurocirurgião, né, criador da psicanalista também, criador da logoterapia. E ele diz o seguinte, ele passou por 3 campos de concentração. No último campo de concentração, quando o nazismo caiu, ele era um homem feito, ele tinha 25 quilos. Vocês têm uma ideia como era a coisa. Ele sobreviveu por milagre. E ele fala o seguinte, que, veja, a preparação, a execução de morte em massa não nasceu da cabeça do nazistinha lá, ou então do comunista lá na Sibéria. Ele nasce, enfim, dessa mudança de perspectiva que eu falei. Então, em vez de contemplar, você quer refazer a natureza, né? Esse é um dos princípios, o princípio básico do marxismo, né? O mundo já foi muito contemplado, são palavras de Karl Marx. Ele precisa agora ser transformado. E veja, é uma perspectiva satânica essa. Então, veja o que tem de gnose, de sujeira de percepção de 1500 para cá na nossa formação, né? Como diz o professor Olavo Carvalho, não se nasce impunemente na época moderna, né? Então, assim, a dificuldade primeira, que é o pecado original, e a segunda dificuldade é da nossa época, né? Esses 500 anos para cá, mais de 500 anos, a educação, um tipo de perspectiva sobre a educação. Então, nossa formação é toda problemática nesse sentido. Eu digo da minha própria formação, para até chegar, né, guiado pela graça, até a Igreja Católica, fazer a conversão e tirar da minha cabeça, realmente essa coisa de revolta, né, que toda é revolta contra Deus, né?
Você puxa de um lado para o outro, sempre revolta contra Deus. Para tirar isso da cabeça, olhe, muitos anos de confissão e penitência. E mesmo assim, você ainda desconfia que ainda fica alguma coisa. Então veja a contemplação amorosa, que é um termo do professor Olavo de Carvalho, é você olhar para o ser enquanto ele tal. Não quer dizer transformá-lo, mas como eu citei na palestra, não é uma presença passiva, é uma presença de você buscar um tipo de contemplação profunda. Respondi? Eu vou condensar duas perguntas, parte de uma é direcionada a João e Padre Gilson e a outra exclusivamente a Padre Gilson, mas eu acho que elas são condensáveis. Direcionada a João e Padre Gilson, solicitando uma visão do dirigido e da visão do diretor espiritual. A pergunta é: qual a verdadeira importância de um diretor espiritual para obter a verdadeira amizade com Cristo, tendo em vista que ele é uma pessoa, por isso, relacionável, verdadeiro Deus e verdadeiro homem? E outra que eu convenço com essa, direcionada a Padre Gilson, tendo em vista o terceiro tipo de amizade, a que busca o bem, é possível ser amigo de alguém e esse alguém não ser meu amigo? Se eu for cristão e ele não, por exemplo, ou só a amizade nesses termos se for recíproca? Então, eu diria o seguinte, respondo com o apóstolo Paulo: Cristo nos amou quando éramos seus inimigos. Então, claro que podemos ser amigos de um inimigo. Como? Orando por ele, desejando a sua salvação. Depois, sobre a questão da direção espiritual. Qual é a condição da direção espiritual? A condição é que, primeiro, o diretor espiritual seja um homem de fé, seja um homem cristão. Então, a condição é a fé. E o dirigido, a pessoa que vem para a direção espiritual, seja uma pessoa que esteja buscando crescimento na fé. Então, na direção espiritual, não se busca terapia, nem psicoterapia. Na direção espiritual, se busca uma direção para Deus. E o diretor, se um diretor espiritual fizer a inversão, em vez de levar a pessoa para Deus, levar a pessoa para si, não é correto. A pessoa deve fugir o mais rápido possível dele. Você já respondi? Espero que sim. Eu não estou nada que responder agora, né? Porque o diretor espiritual é diretor espiritual, então. Mas é pelo ponto de vista do dirigido. Do dirigido. Como o Pai Deus falou, a direção para a fé, né, para Deus. E assim, só um exemplo na história dos santos, né? Alex apresentou 100 santos casais e tudo mais. Não há vida espiritual sendo um diretor espiritual. Se vocês pegarem a vida de todos os santos, eles vão ter um diretor espiritual, né? E um diretor espiritual, você vê que tem santo que você pega a vida de alguns e isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, até que ele acha um, né? Os apóstolos tiveram o mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus Cristo, e eles foram mestres de outros, foram mostrando o caminho. Então, porque assim, o caminho mais difícil, mais sutil, mais profundo, e aquele que está em jogo a sua alma, é o caminho espiritual. Então, o que está em jogo? Sua alma. Você vai para o inferno ou não, né? Assim, eu não sou católico, não importa. Ontem eu estava até falando com uma aluna que eu falei: olha, você pode não acreditar no diabo, mas o diabo não está brincando com você. Ele não está nem aí se você acredita ou não, né? E como fazer essas distinções? As distinções são muito sutis, gente, muito sutis. Vocês sabem disso, vocês são católicos. Então, só um diretor para te guiar, para te mostrar, faça isso. E outra coisa, como eu já vi alguns amigos não obedeceram ao diretor espiritual. Eu falei: aí não adianta. Não adianta, né? Duas palavrinhas que eu sempre repito:
e que ninguém quer ouvir hoje: obediência e paciência. Obediência ao diretor espiritual e paciência consigo mesmo e com o próximo, né? Então, o diretor é, assim, é essencial na vida espiritual, não tem como, é incontornável, né? É como tentar ser católico sem participar da Santa Eucaristia. Então, é incontornável. Depois, a figura do diretor espiritual, há uma relativa diferença entre direção espiritual e confissão, mas não são coisas antagônicas. Os dois atos se completam, mas o diretor espiritual é o homem que deve orar, então todos aqueles que vão à direção espiritual. Eu aproveito a missa da sexta-feira e oro pelas pessoas que fizeram, que se confessaram, e o diretor espiritual precisa orar pelas pessoas. Depois, assim como o matrimônio é beneficiado, agraciado com uma graça, o diretor espiritual e o confessor, ele, no caso, ele é agraciado com uma graça. Quando a pessoa sai do confessionário da direção espiritual, eu não sei de nada. Eu me esqueço, Deus dá graça mesmo, uma graça de estado. Olha, acabou, passou, para mim não me interessa nada. Se eu não me lembro de nada, eu digo, porque não me lembro mesmo. Deus dá a graça. Não, Deus dá a graça. Deus dá a graça. Outra coisa é chamar a atenção de vocês. Na semana passada, eu obtive uma informação que muito me entristeceu. Está circulando vídeo, conferências, palavras sobre a questão da direção espiritual, querendo destruir a direção espiritual, como também o sacramento da penitência. Por favor, não passem, se vocês receberem esses vídeos, não passem adiante, porque isso é o inimigo que está querendo destruir a igreja mesmo. Vivemos num momento muito grave, muito grave. As pessoas comungam de forma sacrílega. Agora, uma campanha contra a confissão e contra a direção espiritual. É o demônio, é o diabo. Nós temos um objetivo, queremos ser amigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou condensar mais duas perguntas. Essas serão dirigidas a Alex e ao Padre Gilson. Por onde começar a ler Santo Agostinho? Considerando a amizade sem seus contornos bem definidos, em seus contornos bem definidos, é possível dizer que as relações familiares, como as entre irmãos de sangue, pais e filhos, são propriamente de amizade? Se não, qual é a diferença? E como nutrir essa amizade entre familiares? A terceira pergunta é como cultivar verdadeiras amizades e como descreve Santo Agostinho? Professora, padre. Sobre a leitura de Santo Agostinho, eu só li as Confissões e estou relendo junto com as Filhas de Maria, muito devagar, um capítulo por encontro. Então, acho que o Padre Gilson é a pessoa mais indicada para falar dos livros de Santo Agostinho. Sobre a amizade, eu acho que as relações são dadas, mesmo as parentais, para que a gente conviva e alimente esse sentimento de amizade. Mas ele nem sempre está presente entre os irmãos, mesmo os de sangue, entre os colegas, entre os pais, né? Muitas vezes as pessoas se enfronham nas dificuldades, nos infortúnios do dia a dia, e está ali lado a lado uma pessoa sendo inimiga dessa pessoa. As pessoas que se dedicam muitas vezes excessivamente a apontar os problemas, os defeitos do outro, né? Elas não estão sendo amigas. Mas é possível desenvolvermos esse sentimento no próprio leitura que o Padre Jesus fez aqui de Santo Agostinho,
é necessário que você tenha uma consciência, né? O conhecimento de Cristo e a consciência do outro, o outro é tão falho como você, vai lhe dar essa, vamos dizer assim, possibilidade de você ser amigo, vivenciar a plenitude dessa amizade, né? Eu acho que é isso. Por onde começar a ler Santo Agostinho? Eu aconselho que adquiram as catequeses do Papa Bento XVI sobre os padres da igreja. Ele faz breves introduções a cada padre da igreja, cada padre latino da igreja. É um texto sério, bom e profundo e gostoso. A segunda coisa, para cada livro de Santo Agostinho, procurar uma introdução. Então, é pena que a Paulo publica as obras sem uma introdução didática. Se a tradução não traz, se a tradução não traz uma introdução didática, então é bom buscar em outro lugar uma introdução àquela obra. Por exemplo, ler as Confissões. As Confissões é o fim da vida de Santo Agostinho. Há tantos conceitos ali dentro, conceitos embutidos, tá? Que se a pessoa não tiver um domínio sobre aqueles conceitos, a pessoa vai passar páginas, ou repetir frases lindas. É necessário, como a professora falou, uma leitura minuciosa, o que é o maniqueísmo, o que é o estoicismo, o porquê, a questão das disciplinas clássicas da época, a questão do teatro, né? A questão da própria amizade, né? Então, é necessário que a pessoa entre. Não é simplesmente pegar qualquer texto de Santo Agostinho e ler de qualquer forma. É necessário que a pessoa seja guiada por uma autêntica introdução. Há muitas interpretações de Santo Agostinho, errôneas, sobretudo na área da psicanálise e outros também, mesmo na área das letras. Por aí há muita coisa errada, coisas equivocadas. Eu prefiro ter aproximação com o texto mesmo, profundo, com o texto original. A outra coisa, como realizar esse ideal da amizade, não é? É muito lindo esse Santo Agostinho. Veja bem o que ele diz. Se Cristo estiver presente entre os amigos, aí é fácil se realizar o ideal da amizade, que não significa aqui o acordo sobre as coisas humanas. Eu sou seu amigo, então vamos tomar maconha? Não. Então, isso aí não é isso não. É o acordo, acima de tudo, das coisas divinas. Quem não está em comunhão com as coisas divinas, é impossibilitado de construir uma verdadeira amizade. Eu digo amizade em todos os sentidos. Padre com os fiéis, né, os casais, os amigos, etc, etc. Agora, para isso, temos a ajuda dos sacramentos, de um modo especial, a confissão, a Divina Eucaristia e a oração pelos amigos. Eu oro pelos meus amigos. Senhores, eu gostaria agora que os palestrantes pudessem fazer suas últimas considerações. Eu tenho duas perguntas, duas considerações. Cabe muito. Bem, são curtas.
Para Alex, uma, e para o padre Gilson Magno, outra. Para Alex, acho que foi Cláudio que fez a pergunta, mas eu tinha feito escrito aqui primeiro. Quando você vai escrever o romance dessa amizade em Cristo? E para o padre Gilson Magno, quais as maiores dificuldades em traduzir Santo Agostinho para o português? Não sei, João Filho, cada vez que esse romance. Neste momento eu tenho 2 livros pela metade. Vamos dizer então que daqui a, terminando esses 2 livros, 2 romances, terminando os diários, que agora eu tenho que montá-los para a publicação, aí eu me dedico a esse livro. Você vai arranjar um nome bonito, né? Amizade em Cristo. Mas, de certa forma, existem alguns pares, vamos dizer assim, alguns amigos, que é um tema que me é muito caro, o tema da amizade. Ao longo da vida eu perdi muitos amigos. E quando a gente vai envelhecendo, quando eu estava relendo essa versão do diário 95/2001, eu escrevo diário desde criança, mas eu selecionei começar de 95 para cá. Então vai ter depois mais uns 6 anos e até chegar. O problema é que eu estou viva, né? Enquanto estou viva, eu estou escrevendo diário. Isso aqui vai para o diário, de eu chegar em casa. Mas estava falando, quando eu estava revisando esse livro, eu percebi o tanto de pessoas que saíram da minha vida por divergências. Por isso que Santo Agostinho fala, né? A amizade fora de Deus, fora de Cristo, a amizade sustentada em coisas mundanas. Então, gostos culturais, muitas vezes você gosta de uma banda, a pessoa também, vocês vão a show juntos, passam alguns momentos juntos e você acredita que aquilo ali é amizade. No primeiro problema que o mundo traz, aquilo se desmorona. Claro, porque foi erguida, alicerçada no mundo. E não sou eu a primeira a dizer isso. A figura desse mundo passa. Não é isso? Nós ouvimos isso direto, inclusive nas homilias, de Padre Gilson. A figura desse mundo passa. Então, chega um momento que aquilo ali passa. Mesmo as pessoas que você fez amizade e fez relações temporárias e continuam gostando das mesmas coisas que você. Se esse sentimento ele tem como base verdadeira apenas gostos, apenas idiosincrasias, curiosidades, isso tende a não ter um alicerce profundo quando você passar por algum problema junto a esse amigo. Certo? Ou às vezes até quando você passar por um problema sozinho e você vai perceber a ausência daquele que você gostaria como amigo que estivesse do seu lado. Então, de modo geral, eu vejo em todas essas pessoas que saíram da minha vida justamente isso que a gente está falando aqui, a ausência de uma verdade maior, verdade com V, a ausência de Cristo. Podemos usar vários nomes, mas vai encontrar esse mesmo nome, Jesus. Então faltava isso. Não é que as pessoas tinham que ir todos os dias nas mesmas igrejas, mas não existe ali um sentimento de verdade, de amor ao próximo, que é o sentimento trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia, e como não havia, nos momentos mais graves da vida, isso se desfaz, como uma onda no mar, como uma tempestade, enfim. Era isso. Qual é a dificuldade em traduzir Santo Agostinho? A dificuldade reside em uma coisa. O tradutor deve buscar ter uma erudição a respeito dele.
As obras de Santo Agostinho estão todas conectadas, desde as obras antes do batismo ao seu último bilhete, antes de morrer. Um outro texto que nos ajuda a traduzir e a conhecer Santo Agostinho, quem quiser conhecer brevemente todas as suas obras, é Retratationes. Esse texto está traduzido pela Paulus, as retratações. Ele faz um comentário de todas as suas obras principais, fundamentais. O seu conteúdo, o que ele corrige, o que ele corrige e o que ele diz que isso é certo. Então, a primeira coisa é ter uma erudição sobre ele, das suas obras, conhecer suas obras. Ter uma erudição, sobretudo lexical. Então, precisa comprar um bom dicionário de Santo Agostinho, que não há no Brasil, na língua portuguesa, há na França. Na França tem esse dicionário e obras comentadas que são publicadas lá na França pelo Instituto Agostiniano. Então, por exemplo, as confissões, eles têm o texto crítico em 2 ou 3 volumes. E no ano passado, 150 escritores publicaram o dicionário enciclopédico agostiniano, com mais de 1.500 páginas. Então, um amigo me presenteou, me enviou detalhes, fiquei satisfeitíssimo e oro por ele. Aqui. Então, eu gostaria de agradecer, senhor professor Santiago, o senhor nos representa aqui, sucedeu uma sucessão apostólica, mas uma sucessão de amizade, sucedeu o professor Persson. Então, eleva a Deus a minha prece e a oração pela sua vida, pedir que o Senhor assuma essa missão, não é um peso, mas uma missão para o próximo cristianeio, quando assim Deus nos conceder a graça da vida em 2025. Eu gostaria de também anunciar, pela primeira vez eu vou fazer isso sem consultar os nossos irmãos, porque a igreja no dia 24 abrirá o ano santo, cujo tema será Missionários da Amizade, da Esperança. E então que o cristianismo do próximo ano seja sobre a esperança na literatura, esperança nas artes, esperança, enfim, e que seja o cristianismo no terceiro domingo, terceiro sábado, na véspera do terceiro domingo do Advento, que é o domingo Lectare, que é o domingo da alegria, tá bom? Então, muito obrigado aqui, também a toda a equipe aqui nossa. Aqui quero dizer a vocês uma coisa, vocês salvaram a capela, viu? Os oratorianos salvaram a capela e fortalecem com a presença de vocês, com entusiasmo juvenil, a nossa comunidade. Muitas pessoas que vêm à capela, elas ficam edificadas pela participação, pela alegria, pela fraternidade sincera, eucarística, que nosso Senhor, por intercessão da bem-aventurada Santa Virgem Maria, instaurou em cada coração. Então, muito obrigado, doutora Sandra, muito obrigado, viu, pela sua, eu estou assim, será que eu estou na tela da Globo? Não é? Porque essas coisas, né, assim, com tanta solenidade, assim, os holofotes, o nosso amigo aqui, Luciano, muito obrigado, querido Luciano, meu amigo, não é? Obrigado pela sua disponibilidade, funcionário do IFBA aqui, tão disponível, oremos também por ele. Amanhã, na Santa Missa, todos serão recordados. Eu gostaria que o professor Santiago, antes da missa, fizesse amanhã um breve relatório sobre o cristianismo, tá bom? Professora Alex, suas últimas considerações? Não, obrigada. Depois de tantos dias, obrigada a todos vocês. Que Deus os abençoe. Professor João, alguma consideração ainda?
vou aproveitar e ler um poema, né? Considerando que eu sou poeta mesmo, uma poeta de fundo, né? O pai disso me chama. Uma das rezas, essas eu pretendo que seja o segundo volume das rezas, e é um poema que muitos poemas surgiram ouvindo as homilias de Padre Gilson, dentro da capela e tal, com leituras e orações da tradição, mas esse é para os oratorianos mesmo. Esse é um poema para os oratorianos. E a sorte é minha, enquanto poeta, é que os oratorianos têm nome de santo, de apóstolo. Né? É sério, então vou ler a reza 50. Cai a chuva no pátio da capela. O domingo murmura eternidades. O sol se oculta e é um e se revela na penumbra acolhida pela nave. O tempo se reduz à luz das velas, que são pobres esmolas como mármore. Cai a chuva no pátio da capela, e as mãos em peditório com seus cálices. Filipe em luto colhe o sal e a messe. Pedro soletra a estrela matutina. Santiago pesa a própria alma em prece. Samuel sabe, a promessa é a medida. Josué reza um salmo e se destina. Nas mãos de Padre Gilson vê-se a vida, que é a Santa Rocha. Né? Muito obrigado. Senhores, lembro que a partir das 14h10 continuaremos as atividades do Christian Day através do Instagram Oratório Virtual. Agradeço aos palestrantes por esse momento incrível, agradeço a quem está nos acompanhando pelo Oratório Virtual e agradeço os senhores presentes. Vamos encerrar esta manhã com uma oração de Padre Gilson. Age e graças, ó omnipotente Deus, por benefícios do universo tuis, do que vives et reine, século seculorum. Amém. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, ó Deus onipotente, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã teremos a Santa Missa, às 9h30, dia 22. Após a Santa Missa, abençoarei a imagem do menino Jesus. Então, quem tiver a imagem, preserve, traga no próximo dia, quiser, adquira, né, para colocar o sinal da natividade do Senhor em casa.